Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos vocês. E no vídeo de hoje, meus irmãos, nós vamos estar encerrando a nossa série sobre as 7 igrejas da Ásia. Hoje nós vamos comentar, irmãos, sobre a igreja de Laodiceia. É uma carta de extrema importância para a gente analisar, assim como as outras. Inclusive, vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado o link da nossa playlist, tá? Para você assistir os vídeos anteriores, caso você não tenha visto, tá bom? Então, irmãos, fique até o final desses minutinhos que eu tenho certeza que vai valer a pena. Mas antes, se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e também não esquece de deixar o seu like para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Meus irmãos, como de costume, vamos ler todo o texto, toda essa passagem sobre a igreja de Laodiceia, antes da gente estudar versículo por versículo. Então peço para que você acompanhe aí Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, que diz assim: Mensagem à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com um colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus irmãos, esta é mais uma carta de extrema importância, e é uma carta, irmãos, que a gente percebe logo de cara, que é uma carta exortativa, tem uma temática mais de exortação, irmãos. E analisando o versículo 14, indo direto ao ponto, nós vemos que diz assim a palavra de Deus: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esse é um dos padrões, irmãos, que tem em todas as cartas. Se os irmãos forem analisar os outros estudos, os irmãos vão ver que todas as cartas, Jesus ele gosta de evidenciar quem que está falando com aquela igreja, trazendo uma palavra de evidência, que é o Senhor Jesus, o próprio Cristo, o próprio Deus que está falando com eles. Por isso que tem essa evidência. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele já começa dando essa evidência, irmãos, de que é ele, o Amém, que está falando com a igreja. E o versículo 15 diz: Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que texto pesado, irmãos? Olha o Senhor olhando para aquela igreja e dizendo para eles que eles não são nem quente nem frio. Como muitos dizem aí, com perdão da palavra, como muitos dizem, nem fede nem cheira. Infelizmente, irmãos, essa é uma realidade de muitos crentes, de muitos cristãos nos dias atuais. Pessoa que não se posiciona, a pessoa que nem ela decide logo para o mundo e nem decide também se entregar a Cristo de uma vez, realmente se entregar ao Evangelho, se entregar nas mãos do Senhor. Ela fica um pé no mundo e um pé na igreja, uma pessoa que não é nem cristão e nem é do mundo, ele está ali no meio. E isso, irmãos, é muito perigoso. Principalmente, irmãos, que como eu disse em todas as cartas, essas passagens, irmãos, são para a igreja, são para pessoas, são para grupos de pessoas que o Senhor considera como igreja. E como essas pessoas, irmãos, estavam nessa vida, tão terrível, que causavam um incômodo para Deus. É muito forte quando ele diz que nem é quente e nem frio. Portanto, vomitar-te-ei da minha boca. Isso é muito sério. Isso quer dizer, irmãos, que para o sistema de Deus, para a forma como Deus trabalha, não pode uma igreja ser nem fria nem quente. Ela tem que realmente tomar uma posição. Uma igreja não pode querer ser do mundo e ao mesmo tempo
sabe, de Deus. Ao mesmo tempo, viver as culturas de Deus e ao mesmo tempo as culturas do mundo. É isso que nós estamos vendo, essa mistura, irmãos, que o povo estava fazendo naquela época na igreja de Laodiceia, e é justamente o que a igreja tem feito hoje. É interessante que, se a gente for parar para analisar, que essa foi a última carta, ou seja, a igreja de Laodiceia ela é a última igreja dessas 7. E se a gente for fazer um panorama, né, uma ligação com os nossos tempos atuais, até é interessante a gente comparar a igreja atual hoje com essa igreja, que realmente parece que está neutra. Os irmãos perceberam como a igreja hoje em dia está neutra? Ela nem faz algo forte, como se fosse quente, e nem frio. Ela está ali neutra, não faz diferença, não faz efeito nenhum. Né? Quando você vai nas igrejas, quando você analisa, né, como que está a igreja atual, realmente está complicado, irmãos. A igreja está neutra. E o Senhor diz que isso não faz bem para ele. Ou seja, o Senhor não digere esse tipo de cristão. O Senhor não aceita esse tipo de cristianismo. O Senhor lhe põe para fora. Ele não quer isso. Ele não quer pessoas mornas que não tomam uma decisão. Isso é muito perigoso. Mas continuando, olha só o que diz no 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, essas pessoas que estão mornas estão em um engano tão terrível que elas acham que estão bem, que estão ricas, não tem falta de nada, que está tudo certo, está tudo ótimo. Independente se é um entendimento espiritual ou físico, né? Uma riqueza física ou espiritual. Mas essas pessoas estavam tão cegas que não estavam percebendo que elas eram pobres, cegas, miseráveis e nu. Ou seja, totalmente fora da vontade de Deus. E o versículo 18: Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Ou seja, eu estava analisando aqui, irmãos, na minha Bíblia de estudo, né, o que poderia ser essa passagem, né? Por que o Senhor lhe dá esses 3 pontos, né? E eu vou ler aqui na minha Bíblia para vocês entenderem o que pode ser esses 3 pontos que o Senhor falou do versículo 18, que está escrito assim: o ouro refinado, ou as vestiduras brancas, ou o colírio, né, como fala no versículo 18 de Apocalipse 3, é possível que sejam referências às 3 fontes principais de riqueza da cidade, seus bancos, a produção de lã e remédios. Laodiceia era um centro de produção de medicamentos, incluindo uma pastilha que era pulverizada, misturada com água e aplicada aos olhos. Ou seja, o Senhor usou, né, justamente, né, o que eles mais acreditavam ser a riqueza deles, para justamente mostrar que eles não era disso que eles precisavam, mas sim da riqueza espiritual. Eles poderiam até ter uma riqueza física, financeira, mas estavam pobres, cegos, miseráveis e nus diante de Deus. Olha só que exortação terrível, irmãos, do Senhor para aquela igreja. Como que o Senhor vê, irmãos? Como o Senhor não está preocupado com a aparência, ou muito menos com quantidade. O que o Senhor quer, irmãos, é qualidade, é o nosso interior, é o nosso coração. Olha o que diz no versículo 19: Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, mesmo essa igreja desse jeito, o Senhor ainda está avisando: se arrependa, eu amo vocês, eu quero que vocês se arrependam. Olha só o amor do Senhor por nós. O versículo 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Irmãos, olha só como esse texto, né, que é muito conhecido, como ele mostra a graça do Senhor, o amor de Deus, até mesmo para aquela igreja. Percebam que ele está à porta e bate. Ele está do lado de fora da igreja. Ou seja, ele está ainda mesmo do lado de fora da igreja fazendo um convite. Olha só a graça e o amor do Senhor. É justamente o que o Senhor tem feito nesses dias. Ele tem te chamado, nos chamado para esta graça, para esse amor, para que mesmo nós, muitas das vezes falhando e errando, que nós venhamos nos arrepender, não permanecer no erro, mas nos arrepender e ir para a sua maravilhosa luz, para a sua vontade. Esta é a mensagem do Senhor para esses dias finais. E o versículo 21: Ao que vencer,
lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, para aqueles que se arrependem, para aqueles que mudam, para aqueles que tomam uma posição, não estão ali em cima do muro, decidem realmente se firmar no Senhor e confiar nele e viver a verdade do Evangelho, seremos mais que vencedores. Nós nos assentaremos com o Senhor lá na sua glória. Olha que promessa linda, irmãos. E finalizando o versículo 22, que é o texto também padrão que está em todas as cartas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, que nós possamos estar atentos, irmãos, a tudo isso que o Senhor tem nos direcionado. O Senhor tem usado poucas pessoas, irmãos, eu repito, poucos homens de Deus para levar essa palavra de arrependimento, essa palavra de conserto, essa palavra de mudança, que o cristão ele precisa ser diferente do mundo, ele tem que ser luz, ele tem que ser quente, ligado a essa palavra, ele tem que ser diferente, ele tem que buscar as coisas espirituais, o reino de Deus, o reino do nosso Pai Celestial. Então, que nós, irmãos, venhamos entender essa carta e naquilo que for possível aplicar nas nossas vidas, irmãos. Não sermos um crente neutro, um crente que nem é de lá nem de cá, nem faz uma coisa nem outra, sabe? Não é nada, é como se estivesse morto, morno. Não, irmãos. Nós vamos ser pessoas ativas, que vamos manifestar a nossa fé no Senhor Jesus e fazer a diferença do mundo e viver uma vida de santidade, irmãos. Porque é isso que essa igreja precisava viver em santidade, entender o propósito dela nessa terra. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Arrepende-te, esta é a palavra do Senhor. Que nós venhamos nos arrepender, pedir perdão pelos nossos pecados e permanecer na palavra do Senhor a cada dia mais e mais. Tá bom, meus irmãos? Espero que os irmãos tenham entendido a palavra do Senhor. Espero que essa série, que está se encerrando hoje, tenha sido bênção na vida de cada um dos irmãos, tá bom, meus queridos? Não esqueça também de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e também deixa aqui o seu comentário, muito importante, mostrando a sua opinião, como eu sempre digo, desde que haja respeito e a compreensão de todos. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês, que Deus os abençoe, fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.